Retornamos no terceiro bloco do Mais Saúde e várias telespectadoras, Ana Paula, nos perguntaram antes de termos anunciado a sua presença aqui, uma pergunta que as aflige. A mãe ou o pai que tem cardiopatia, necessariamente os filhos vão ter cardiopatia? Sim, então, o que acontece? Quando a criança vai no consultório, tem que fazer uma boa anamnese, né, antes daquele exame físico, que é muito importante. A incidência de cardiopatia, quando um dos dois ou os dois tem a presença de cardiopatia, aumenta sim. Então, as cardiopatias, muitas cardiopatias são de origem genética. Tem as cardiopatias adquiridas, que eu falei, né, e as cardiopatias de origem congênita. Então, sempre tem uma história, ou uma parente, um avô, avó, alguém é da família, a mãe e o pai, e quando um dos filhos também tem, você já tem que pesquisar cardiopatia na família. Outra coisa importante que eu não falei foi a idade materna, ou muito cedo ou muito tarde, pode predispor a cardiopatia congênita, por exemplo, síndrome de Down, né, que é mais comum em pessoas idosas. Quando um dos filhos sempre tem que investigar, alguém da família tem cardiopatia, obrigatoriamente tem que investigar essa doença. Então, quando, por exemplo, tem a gestação, hoje em dia vem o eco fetal, né, o cardiograma fetal, geralmente faz entre 18 e 32 semanas, mais comum, melhor, né, de 24 a 32 semanas, que vai detectar desde o útero se aquela criança tem alguma cardiopatia. Pode acontecer de fazer o exame e ainda não ser detectado, mas a grande maioria das vezes é detectado uma cardiopatia. Quando a criança vai nascer, então a pessoa já sabe, o pediatra e o obstetra já sabem que aquela criança tem cardiopatia, então tem todo aquele preparo. Por exemplo, tem algumas cardiopatias, transposição dos grandes vasos, que os vasos são trocados, a criança nasce cianótica. Tem às vezes que fazer um procedimento muito rápido, então um procedimento que faz para poder salvar a vida da criança depois fazer a cirurgia. A tetalogite falou que a criança nasce roxinha, né, e com o tempo vai tendo aqueles sinais de baqueteamento dos dedos, né, que chama tambor, né, a unha arredondada e roxa, a criança tem uma boca roxa. Então, são doenças que é mais comum, das mais comuns cianóticas, que são cardiopatia cianótica, a tetalogia falou. Tem outras cardiopatias, né, a tricúspide, outras coisas que dão cianose na criança. Cianose é aquela, né, a criança fica roxinha, mãozinha roxinha, o dedinho roxinho, a boca. E tem as cardiopatias acianóticas, que pode ser a comunicação interatrial, que é muito comum, tem a persistência do canal arterial, o forame oval patente, o CIA, né, o forame oval, depois o CIA, que é quando aumenta, né, aumentado, e outras doenças mais. Então, assim, essas doenças, tem algumas doenças até, que, dependendo da fase que você ouve criança, não dá para ouvir o sopro, porque com a pressão aumentada do pulmão, às vezes ele abafa um pouco esse sopro. A pressão do pulmão aumentada diminui o sopro e depois, quando a pressão diminui na segunda, terceira semana de vida, aí o sopro a gente ouve mais. Então, pode acontecer, se ouvir o sopro não ouviu o sopro e depois abaixa a pressão pulmonar e ouve o sopro. Então, essas cardiopatias têm que ser diagnosticadas. Muitas não são operadas de início, né? Por exemplo, a comunicação interventricular, dependendo do grau, do tipo, né? Você não vai operar logo, você vai esperar um tempo. Tem os CIVs musculares, por exemplo, que é um CIV que pode fechar futuramente. Então, tem todas essas particularidades de cada cardiopatia. Então, é importante fazer o diagnóstico para saber qual tipo de cardiopatia, para a gente saber qual orientação a fazer a mãe. E se um dos filhos é cardiopata, tem que obrigatoriamente investigar os outros filhos, né? E ficar atento, se ela for engravidar, você fica atento. Por exemplo, se é uma cardiopatia complexa, às vezes até aconselho você tomar cuidado nessa gravidez, dela engravidar de novo, né? Então tudo isso é delicado também falar com a mãe, você não pode engravidar porque, né, o seu filho nasceu com esse problema e é muito sério. E são doenças complicadas. Tem muita doença que é muito complicada de cirurgia, pós-operatória, tudo muito. Mas tem outros também que resolvem bem, a criança fica bem, operou, tem um controle sempre, né? Mas fica tudo bem, resolve, fica tudo controlado. Então, atentem-se para uma observação que a doutora Ana Paula nos fez e que é muito importante para todas as famílias, aquelas que têm cardiopatia congênita ou qualquer cardiopatia, vigiar desde cedo, não é?
a criança que vai nascer, mas também uma outra questão que ela observou que é muito importante. Não são só as mães idosas que têm maior prevalência de cardiopatia nos filhos. As mães muito jovens também correm muito esse risco. Então, pare, tenha paciência, sentem-se com suas filhas e expliquem de mais esse inconveniente de uma gravidez precoce. Nós, às vezes, nos deparamos com mocinhas de 13, 14, 15 anos. Já encontrei de 12 anos grávidas. Grávidas. É entristecedor, até mesmo na questão das cardiopatias congênitas. Então, perca tempo, converse com suas filhas. Você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando felicidade familiar. Doutora Ana Paula, para uma criança saudável, vamos fazer para os nossos telespectadores um pequeno rol de que diz respeito ao modo de vida que essas crianças devem ter e os cuidados que devem ter quando se tem cardiopatia na família? Sim, então, uma alimentação saudável, atividade física, tentar exigir, o que tem que ser exigido, mas o que não tem que ser tão exigido, tentar maneirar um pouco, para evitar esse estresse, fazer mais atividade física, evitar ficar no sedentarismo, ter uma alimentação adequada. Uma coisa importante que eu esqueci também de falar é sobre a febre reumática, que é uma doença que vem aumentando muito, né? Que é causada pelo streptococcus e começa com uma infecção de garganta, amidalite de repetição. Então, assim, às vezes a mãe deixa de tratar com um de 5 a 15 anos. Então, assim, é uma faixa etária complicada, porque às vezes no DETEC, não faz a medicação, bezetacil, né, penicilina benzatina. Então, tratar e evita problemas posteriores. É uma doença que é adquirida, pode ser evitada também, né, futuramente, que pode dar problema valvar e mais complicações, cardiopatias, e a cardiopatia é complicada. Então, assim, tentar trazer aquela vida de antigamente, né, a alimentação, aquela coisa mais tranquila para hoje em dia. Então, evitar estresse, tentar fazer do máximo mais calmo, mais saudável possível, para ter um bem-estar físico e mental. Nesse caso aí, Ana Paula, nós poderíamos incluir na necessidade de um puxão de orelha nos governos a questão da atenção básica em saúde, do diagnóstico precoce das estreptococcías, para evitar a evolução para a febre reumática. Depende muito de que o colega clínico tenha boas condições de trabalho para isso. Olha, nós agradecemos muitíssimo a presença da doutora Ana Paula Nakeri Chalite aqui e também agradecemos a doutora Chalita, que já brindou qualidade de vida a tantos pacientes cardíacos nossos e ainda por cima brinda a nossa cidade com uma cardiologista infantil, uma cardiologista pediátrica do nível da doutora Ana Paula Nakeri Chalita. A pergunta que não quer calar. Na dúvida, em alguma hora de aperto, liga para papai Chalita? Sempre ligo para ele, ele já até sabe. Fala, Paulinho, ele já até sabe. Doutor Chalita, Campos lhe deve essas 3 coisas: a sua atuação profissional e esses 2 profissionais de saúde que você criou. Muito obrigado. Eu agradeço também. Até a próxima semana.